Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Espero que você também esteja ouvindo. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você. É sobre isso que nós vamos falar nessa oportunidade. Sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu tenho um chamado. Guarde isso no coração. Se você está ouvindo essa palavra, é porque alguém te chamou. Você ouviu quando alguém te chamou? E esse alguém é Jesus Cristo. Confira comigo na palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou não vos amoldeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ilumina nossos corações, ilumina as nossas vidas e fale conosco através desta palavra nesta oportunidade. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada vida que essa palavra chegar para falar no seu coração. Em nome de Jesus que eu oro, agradecidamente. Amém. Eu quero falar com você nessa oportunidade sobre o chamado de Deus para a sua vida. O Deus que chamou você, o Deus que tem cuidado de você, esse Deus que te chamou para segui-lo. Eu fico tão contente quando eu penso que muitas das vezes existe uma festa de casamento e eu não sou convidado. Existe uma festa de confraternização de amigos, o nome de muitos são lembrados, mas o meu é esquecido. Às vezes tem uma festa no final de ano, às vezes tem uma festa em algum outro local da sociedade, várias pessoas são convidadas, mas eu sou esquecido, você é esquecido. Mas agora eu quero dizer para você, muitos podem nos esquecer de participar de suas festas, muitos podem nos ignorar, talvez por causa do nosso pouco estudo, talvez por causa do nosso pouco nível cultural que temos, tornamos muitas das vezes pessoas invisíveis, pessoas esquecidas diante da sociedade. Mas Deus tem um chamado para nós. Eu louvo a Deus, porque um dia o Espírito Santo falou no meu coração, e eu ouvi a sua voz e fui obediente. E hoje tenho o privilégio de servir esse Jesus maravilhoso. Sobre esse chamado que está descrito aqui na palavra de Deus, eu quero compartilhar com você algumas lições dentro deste livro santo e maravilhoso. Em primeiro lugar, fomos chamados para sermos renovados. O que é essa renovação da qual eu estou falando? Eu não esqueço em momento algum da minha vida daquele texto que está lá no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, em que fala que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. É uma oportunidade, ela se renova nas nossas vidas. O texto diz, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então há um chamado de Deus para as nossas vidas, para nós irmos a Ele de corpo, de alma, de todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, e dedicarmos essa fração de tempo que se chama vida a fazer a vontade de Deus. Essa vontade, ela precisa ser
renovada em nossos corações todos os dias. Ao acordarmos, nós temos que lembrar de agradecermos a Deus. Ao irmos dormir, nós temos que lembrar de agradecer a Deus. Mas também na nossa caminhada durante o dia, nós precisamos lembrar constantemente que existe um Deus que tem cuidado de nós. Eu bebo muita água, sinto uma sede constante, e às vezes eu acordo 1 da manhã, 3 da manhã, para tomar um copo de água. E naquele momento, quando eu coloco aquela água gostosa na boca, eu digo, glória seja dada ao nome do Senhor. É uma alegria poder agradecer a Deus. Isso é manter a mente renovada. Isso é ter alegria em fazer a vontade de Deus. Eu e você precisamos fazer isso constantemente. Não podemos esquecer disso em nenhum momento das nossas vidas. O texto diz de uma maneira tão bonita que ele fala assim, irmãos, exorto-vos. É um termo de convocação. Vem fazer isso. Venha participar deste projeto. Nós somos chamados para sermos renovados todos os dias. Às vezes, existem pessoas que elas vão na igreja no domingo e deixam a Bíblia no porta-luvas do carro. E só lembram da Bíblia no outro domingo, quando chega na igreja. Elas não têm tempo para orar, elas não têm tempo para ler a Bíblia, elas não têm tempo para agradecer a Deus. Tornam-se vidas secas, sem vida. Nós precisamos ter alegria. E isso se dá através desse chamado para renovarmos a nossa esperança todo dia. E a segunda lição que eu aprendo com este texto é que fomos chamados para agradar a Deus. Ainda no verso 1, parte B, o texto diz assim, que é para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, um culto autêntico. Então, quando nós queremos agradar a Deus, nós precisamos compreender o chamado de Deus, que nós somos chamados para agradá-lo. O apóstolo Paulo fala assim, agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. A pergunta que eu faço, quem é que está vivendo na sua vida? Quem é que está habitando no seu coração? É Cristo? Quando você conversa, o seu vocabulário, ele transpira a ideia de Cristo? Você que tem namorado ou namorada, o seu namoro, o seu casamento, os seus sonhos, os seus projetos, é algo que Cristo faz parte? Ou você faz tudo sozinho, de maneira isolada, deixando Cristo de lado e pensando só no seu próprio ego? É hora de você examinar o seu coração. Eu gosto muito, todos os meses, quando nós vamos participar da ceia na igreja, em que abrimos as nossas Bíblias e a palavra de Deus que nós lemos lá do apóstolo Paulo, que diz, examine o homem a si mesmo. Quando nós examinamos os nossos corações, nós podemos entender até que ponto estamos amando o nosso Deus, até que ponto estamos sendo obedientes à palavra de Deus. Para isso, Deus nos chama para nós agradarmos a Ele. A terceira lição que eu quero compartilhar com os amados irmãos neste texto é que fomos chamados para sairmos da zona de conforto. Veja comigo o verso 2, a parte A dele. A parte A desse verso diz da seguinte maneira, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Muitas das vezes, nós nos acostumamos e dizemos assim, mas todo mundo faz, não é só eu não sou o único, mas a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser o sal da terra e sermos a luz do mundo. Para isso, meus amados, nós precisamos entender até que ponto aquilo que estamos fazendo é ou não é a vontade de Deus. Fomos chamados para deixarmos aquela zona de conforto, aquele local que nós achamos assim, tá bom, tá tudo bem, o importante é que eu tenho fé, eu sou dizimista na igreja,
eu participo da maior parte dos cultos. Não, isso não está bom. Temos que sair dessa zona de conforto. O texto diz claramente, não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Muitas das vezes, o mundo tem entrado na vida da igreja através da cultura do nosso momento e tem habitado na vida das pessoas que a diferença entre aquele que tem um compromisso com Deus e aquele que não tem, praticamente já não existe mais. Mas o texto chama nós para um compromisso mais amplo, para uma realidade, para mostrar que existe uma diferença entre aquele que tem compromisso com Deus e aquele que não tem compromisso com Deus. Por isso o texto nos chama a sairmos da nossa zona de conforto, a negar o nosso eu, a morrer para mim mesmo e a viver para Cristo. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em quarto lugar, nós aprendemos que fomos chamados a termos uma mente renovada. O versículo 2, a parte B dele, diz assim, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Fomos chamados a termos uma mente renovada. Sabe o que aconteceu com a igreja do ano 400 até 1400, mais ou menos, ou seja, 1000 anos? A igreja começou a inventar uma modinha aqui, outra ali, esquecer de uma coisinha aqui, esquecer de outra coisinha ali, adaptar mais uma coisinha e outra e outra. E sabe o que foi acontecendo? A Bíblia foi colocando de lado, de lado, de lado. Começaram a obedecer mandamentos humanos. Começaram a viver por coisas que os homens haviam inventado. E a palavra de Deus foi esquecida. Os valores bíblicos foram esquecidos. Sabe o que passou a ter muita tradição? Começou a ter muito valor, melhor dizendo, corrigindo a minha frase, a tradição. A tradição passou a ser mais importante do que a palavra de Deus. Ah, mas é porque o meu pai fazia, é porque a minha mãe fazia. Mas muitas das vezes, meus amados, se nós não examinarmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus, nós vamos cair no tradicionalismo morto, a chamada ortodoxia morta, sem vida, e vamos assim nos distanciarmos dos valores eternos do reino de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele diz para a igreja de Roma, não vos conformeis. É hora de mudança, é hora de renovação, é hora de uma nova vida, de um comprometimento total e integral para com o reino de Deus. É o que a palavra de Deus nos chama a fazermos, a renovarmos a nossa mente todos os dias. E a quinta e última lição que esse texto nos ensina é que fomos chamados para experimentarmos a vontade de Deus. O versículo 2, na última parte dele, diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, muitas das vezes, nós ouvimos falar na renovação da igreja. Alguns me perguntam, quando eu digo que sou pastor, batista, eles me perguntam assim, você é batista tradicional ou você é batista renovado? E eu sempre pergunto para as pessoas que me dizem isso, o que você entende por tradicional e por renovado? Às vezes é preciso fazer essa pergunta, porque o que a pessoa tem em mente é algo que não é bíblico, é algo que mora na tradição, é algo que ela aprendeu aleatoriamente e longe da palavra de Deus. Eu sou renovado no que diz respeito
a experimentar a renovação da palavra de Deus todos os dias no meu coração. Primeira coisa, como hábito, ao levantar bem cedo, até mesmo nesse período de quarentena, é orar e ler a palavra de Deus. É buscar o alimento espiritual para a sede da minha alma. O texto que nós acabamos de ler, a última parte dele, fala que nós temos que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o meu querer, é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Meus amados, eu quero dizer para você que você tem um chamado. E esse chamado, ele nasceu, não foi no coração de uma igreja. Esse chamado não nasceu no coração de uma família. Não nasceu no seu próprio coração. Esse chamado nasceu no coração de Deus. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, para transformar o mundo com a renovação da nossa mente. A palavra de Deus, ela é uma espada. E ela vai penetrar no nosso coração. Ela vai examinar o que é certo, o que é errado. E vai trazer esperança para a nossa alma. Então eu desafio você a amar essa palavra. Orar, pedir a Deus discernimento, entendimento. Buscar o estudo da palavra, buscar uma igreja onde a palavra é pregado verso a verso. Onde é pregado livro a livro. A igreja onde todos os cultos existe um momento em que é separado única e exclusivamente para a exposição da palavra de Deus. E isso traz uma renovação para as nossas almas. Isso traz esperança para os nossos corações. Isso traz mudança de vida para nós. Quero concluir contando para você um fato que eu tenho com muita estima para a minha vida. Eu tive um professor de liderança cristã. Hoje ele mora em São Paulo, tem muitos livros escritos, muito chamado para todas as partes do mundo para falar. E eu tive o privilégio um dia de sentar aos pés desse homem, Josué Campanhã. E Josué Campanhã falando para nós que nós precisávamos amar e valorizar a Bíblia o tempo todo. Ele nos disse o seguinte, que um dia, na hora que ele chegou na igreja para pregar, uma irmã falou: pastor, eu preciso falar com o senhor urgente. E ele falou: minha irmã, falta 10 minutos para mim pregar. Eu não posso te atender agora porque a conversa pode demorar, mas, por favor, sente no primeiro banco, para mim te ver o tempo todo, para mim não perder você de vista. E depois que este culto terminar, a primeira pessoa que eu vou atender é você. Nós vamos conversar quantas horas você precisar, eu vou te ouvir, vou te aconselhar, vou orar com você, vou chorar com você, mas agora eu não posso. E a irmã falou: tá bom, pastor, eu compreendo, eu vou aceitar o seu conselho, embora eu esteja tão ferida, tão machucada, mas eu aceito o seu conselho nesse momento. E aquela irmã sentou no primeiro banco, o pastor abriu a Bíblia, pregou a palavra durante 40 minutos. Quando terminou, ele foi até ela e falou: irmã, vamos conversar. Ela falou assim: agora eu não quero mais, pastor. E ele ficou: meu Deus, eu magoei essa mulher, o que aconteceu? Eu falei: irmão, o que foi? Ela falou assim: pastor, agora eu não quero, porque eu não preciso. A palavra de Deus foi a resposta. Quando o Senhor colocou a palavra ali no púlpito, ela foi resposta de Deus para todos os meus anseios. E eu quero dizer para você, eu tenho um chamado, e você tem um chamado. Aceite o chamado de Deus para ser servo e servo obediente da palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eu oro neste momento pedindo que o Senhor abençoe todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Que ela possa falar a este coração, Pai. Se essa pessoa, Pai, está com o coração ferido, magoado, sem esperança, sem rumo, sem saber o que fazer, eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor vai de encontro a este coração, trazendo paz, trazendo alegria e principalmente, Pai, trazendo transformação. Eu oro, Pai, para que corações sejam abertos, para que vidas sejam transformadas e que essa história seja mudada para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.
Amém, Senhor. Deus abençoe as nossas vidas.